A filosofia, ela não existe para dizer o óbvio. Ela tem a pretensão muito mais profunda, é de encontrar as verdadeiras respostas para as nossas perguntas. Em geral, a maioria das pessoas se esforça pouco para tentar responder as dúvidas acerca do dia a dia ou mesmo daquelas questões existenciais. E um bom exemplo disso é o que diz respeito aos problemas sociais que nós vivemos. Eu mesmo acho que caí nessa armadilha dessa resposta rápida, de encontrar rápido a resposta para as diversas dúvidas que a gente tem. Eu me dei conta, por exemplo, desse erro, né? Quando eu refleti que talvez o problema do Brasil, dos problemas brasileiros, tenha começado lá por 1986, com a redemocratização parcial, né? Porque a eleição foi indireta, que elegeu Tancredo Neves e depois, por problemas de saúde, faleceu, assumindo o atualmente senador José Sarney, né? E eu mesmo incorri no erro de pensar que, bom, talvez seja a democracia como um governo onde todo mundo faria o que quisesse, né? Um governo esculhambado e que tivesse levado o Brasil para a situação em que nós nos encontramos, uma economia que não tem objetivos, a não ser o governo instituindo seus impostos para manter sua estrutura pesada, né, de cargos, de ministérios. Por outro lado, a iniciativa privada defendendo o seu ponto de vista, os trabalhadores, geralmente o elo mais fraco, tendo que fazer greves, e muitas vezes essas greves também bastante atrapalhadas, né, porque elas não atingem seus objetivos em geral e eles têm que voltar com o rabo entre as pernas. E quem sofre também é a sociedade, que fica, por exemplo, sem transporte coletivo quando entra em greve. Mas eu acho que essa é uma explicação muito imediatista, né? Atribuir tudo à democracia e a esse espaço onde você pode se manifestar, que é um tesouro, né? Comparado com outros períodos onde nós não podíamos nos manifestar. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, é que se fala muito nessa época que nós estamos vivendo de problemas econômicos, até não é bem o caso. Acho que melhorou muito a economia brasileira, ela está conseguindo exportar mais. Mas de qualquer maneira, vivemos uma época de turbulências, partidos políticos que não cumprem sua função, que é de representar a sociedade, corrupção, ela aparece muito mais do que apareceria se nós estivéssemos vivendo sob um regime militar, né? A ponto de se pensar que talvez na democracia se tenha mais corrupção que naquele período do regime militar. Até agora não se viu nenhum estudo científico para tentar provar ou rejeitar essa tese. Mas o ponto que eu quero chegar é que nessa época de turbulência, agora recentemente os jovens saíram às ruas, os mais jovens saíram às ruas para, em primeiro lugar, criticar o aumento das tarifas de transporte e tentar reduzi-la, até porque aqui em Porto Alegre houve uma pressão dos jovens e a tarifa voltou ao preço antigo. Isso serviu de exemplo para todo o Brasil. E aí se pensa, bom, na medida em que você começa um movimento assim de rua, você pode levar a instabilidade do governo e quem sabe abrir uma brecha para aqueles grupos oportunistas que pudessem instaurar uma ditadura, né? Militar, por exemplo. Não sei se seria o caso de uma ditadura civil, porque os partidos estão tão fragmentados, ou o poder está tão fragmentado em tantos partidos, e tanto os partidos de esquerda como os partidos de direita ou de centro são alvo da crítica da sociedade. Então eu gostaria de dar a minha modesta contribuição
ao debate, apresentando uma tese que me parece faz bastante sentido, e é uma tese que vai na raiz do problema, ou dos problemas sociais que nós estamos vivendo, que inclui problemas econômicos, problemas políticos, problemas da violência. A violência está sem limites, especialmente aquelas que envolvem o tráfico de drogas. E a minha tese, ela procura mostrar que, que a ditadura militar que o Brasil viveu, a mais imediata, a partir de 1961, mas que também talvez tenha algo também. Essa minha tese talvez se refira também a outras ditaduras anteriores, inclusive a civil de Getúlio Vargas, né? Mas eu concentro a minha atenção nessa que é mais imediata, né? Onde indivíduos ou um grupo, não necessariamente militar, mas político dentro das instituições militares, né? Eu me lembro de ouvir na rádio que João Figueiredo disse que se houvesse algum tipo de manifestação, ele fechava tudo de novo, né? Quer dizer, fechava o sistema político, né? Voltaria à ditadura. Como é que o indivíduo sozinho se acha no direito de pensar e falar e estabelecer regras em nome de milhões, né? Eu acho isso um absurdo. Mas o ponto que eu quero mencionar é que aqueles que pensam que a ditadura militar foi um paraíso, eu apresento de forma bastante imparcial. Porque cada vez que eu vejo os partidos políticos e os testemunhos que eles fazem, eu vejo que falta muita sabedoria e sobra muita ignorância em todos os partidos políticos. E mesmo naqueles que pretendem nos governar, quer sejam civis ou militares, quer sejam de esquerda ou de direita. Talvez o caminho seja um tipo de sistema democrático onde a sociedade participa ativamente e ela não fica apenas como telespectadora ou plateia, né? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: é que se hoje nós vemos todos esses problemas sociais, eu acho que eles tiveram origem na ditadura militar. Porque pega a década de 60, 70, houve um êxodo muito grande de gente vindo do campo para a cidade. Eles foram simplesmente jogados nas periferias das cidades. Para mim, a origem de todos os problemas é quando uma população cresce desordenadamente, e eu acho que a ditadura militar é responsável por isso, esse crescimento desordenado da população. Eu não me refiro às pessoas de uma classe média que colocam filhos no mundo, mas colocam na quantidade que podem educar e dar todas as condições materiais e afetivas. Em geral, 2 ou 3 filhos. Eu me refiro a uma parcela da população com menos instrução, com menos poder aquisitivo, que coloca 5, 6 filhos no mundo, achando que o Estado e a sociedade têm obrigação de cuidar deles, de lhes dar emprego, de lhes dar saúde, de lhes dar educação, de lhes dar moradia. E isso é um pensamento equivocado. O Estado não tem condição e a sociedade, né? Na verdade, o Estado é só um braço da sociedade. O Estado e a sociedade não tem condições de dar apoio a uma população que cresce sem controle. E eu culpo a ditadura militar brasileira, a partir da década de 60, 70, 80, por não ter tido nenhum cuidado com o crescimento da população. Até onde eu sei, não houve nenhum planejamento familiar, talvez até por interferência da própria Igreja Católica que predomina no Brasil. E se você não cuida do crescimento populacional, e esse crescimento se ocorre de forma desordenada, caótica, é isso, no final das contas, que gera o problema da violência social. As pessoas não terem moradia, não terem emprego, os empregos que elas encontram são empregos que pagam pouco, e aí essas pessoas vão procurar outras alternativas até ilegais, como o tráfico de drogas.
E eu acho que se deve, esse é o grande problema, né? Todos os problemas sociais, eles têm na sua raiz, você tem um excesso de gente que o Estado e a sociedade não conseguem atender e cuidar. Depois não se pode nem culpar o capitalismo, porque o capitalismo ele vai procurar mão de obra. E se você tem dois empregados ou dois potenciais empregados, um deles trabalha por 10 mil reais e outro aceita trabalhar por 600, qual é o empregado, ou qual das duas pessoas vai ser empregada pelo capitalista? E não precisamos pensar num capitalista, podemos pensar em nós mesmos. Tem duas pessoas se oferecendo para fazer limpeza nas nossas casas, qual das duas nós vamos aceitar? Talvez seja aquela que cobre menos pelo serviço, a menos que a diferença seja visível de higiene ou de experiência de já ter trabalhado, ou você não confiar nessa pessoa porque ela não tem referência, mas dificilmente nós pagaríamos muito mais salários, um salário muito maior, se nós tivermos como alternativa um trabalhador que trabalhe por menos. Isso é da natureza humana. Quando se fala em leis de mercado, na verdade são leis que se diz do ser do mercado, mas na verdade ela está na cabeça da gente. O ser humano é racional no sentido de tentar usar da melhor maneira os seus recursos. Ninguém rasga dinheiro. Então eu acho que aqueles que acreditam que a ditadura militar salvaria o Brasil, na minha opinião, a ditadura militar ela ajudou a enterrar o Brasil, ajudou a colocar o Brasil na condição em que se encontra hoje. Eu já ouvi, não sei exatamente de que estudioso, que os militares sentiram que a economia estava declinando, que as condições de problemas sociais aumentando, e que por isso eles sentiram que era hora de entregar o poder aos civis. Então é preciso certo cuidado quando a gente diz que uma ditadura salvaria o país, porque na minha opinião ela ajudou a chegarmos na condição onde nos encontramos. Há um excesso de população, há uma falta de planejamento familiar. Talvez nós devamos dar muita ênfase na instrução, no nível e na qualidade de ensino. Eu acho que uma das funções da escola é o amadurecimento. Quando você amplia a capacidade de pensar das pessoas, isso força com que elas amadureçam e não tomem decisões tão precipitadas, como por exemplo colocar filhos no mundo de forma descontrolada, achando que o Estado pode e tem o dever, e a própria sociedade tem o dever de educar ou criar os filhos dos outros.